Boa tarde. Boa tarde, Jonatas. Alguém, alguém avisa aí no WhatsApp, por favor, que Kevin está tentando Boa entrar com o tarde. e-mail errado. Boa Boa tarde. tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Quem é que está chegando agora a primeira vez, primeira aula? Quem não assistiu a aula de manhã? Eu assisti a aula de manhã. Pronto. Tem Eu alguém aí assisti que não também. assistiu? Tem alguém Também aí que não assisti. assistiu? Boa tarde, professor. Boa tarde, Felipe. Jennifer assistiu. Todo mundo assistiu, será? Eu assisti. Ó, ótimo. Eu Vocês já, assisti. vocês já viram que eu coloquei Já tinha já a aula assistido. gravada, né? A aula já está lá, certo? Então, quem quiser avisar os colegas no grupo do WhatsApp da escola que não pôde assistir minha aula de manhã, a aula já está lá, gravadinha, direitinha, para assistirem e verem direitinho como a gente vai trabalhar. Professor, eu sabia que o senhor tinha mandado a aula gravada já porque chegou notificação no meu celular. Isso, exatamente. Vocês são avisados no e-mail de vocês sobre tudo que vai começar, tanto alguma atividade que vai postar ou alguma aula. Tudo que é postado no Google Sala de Aula, vocês recebem um aviso no e-mail de vocês, uma notificação, como disse Felipe. Diga aí, Monique, levantou a mão. Professor, eu só queria dizer que você professor que eu estudar no Luiz Fernando. Não sei se você lembra da minha irmã, Marcela. Marcela, você é irmã de Marcela, é? Sim. E eu sei o Ah, professor quando eu estava menor que eu ia estudar lá. E aconteceu o quê? Estudando. mas você não sabia que você ia ser minha aluna, tá vendo? Eu já podia estar aposentado, né? Bom, Felipe, desliga seu áudio aí, por favor, para a gente não ter isso, para a gente não ter interferência. Deixa eu ver se tem mais alguém com áudio ligado aqui. Acho que não. Então vamos começar. Ó, gente, sobre câmera, não é obrigado a abrir a câmera para minha aula, tá certo? Se vocês quiserem abrir para conversar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Quando for preciso, aí eu vou avisar vocês com antecedência, tá bom? Até porque vocês ainda não estão com farda, que vocês não receberam farda ainda, não tem nada para a gente poder oficializar a presença de vocês junto à Secretaria de Educação. Quem tiver aí com o WhatsApp da escola, por favor, avisa o Wallace Silva, que ele tem que entrar com o e-mail do Inova. Ele está tentando entrar com um outro e-mail, eu não posso liberar, só posso liberar com o e-mail do Inova. Eu vou projetar aqui uma tela e vocês vão me dizer se vocês estão enxergando bem, tá certo? Se vocês enxergarem, vocês me dizem. Se vocês não enxergarem, vocês vão me dizer também, do mesmo jeito. Vamos lá. Quando começar, eu aviso. Pronto. A minha tela tem que estar visível para vocês agora, nesse momento. Oi. Eu estou vendo a tela normal. Eu tô vendo também. Eu Que também. tela, que tela vocês estão vendo? Vocês estão vendo a tela do PowerPoint, é? Um quadro branco. Isso, Sim, eu estou exatamente. vendo. Eu tô... Pronto. É. Esse Eu também. quadro branco aí, gente, é como se fosse o quadro da escola. Vamos fazer de conta que esse quadro branco aí é como se fosse o quadro de vocês da escola, tá certo? E aí eu vou escrever algumas coisas nele. Ele ficou maior agora para vocês, não ficou? Ficou. Ficou. Eu vou usar aqui a minha caneta digital
para escrever para vocês, como se eu estivesse escrevendo no quadro. Vocês vão ver aí e vão me dizer se vocês estarão enxergando o que eu disser, tá certo? Aí vocês vão falando aí e a gente vai conversar. Deixa eu colocar aqui. Ajeitar aqui minha caneta. Pronto. E aí vocês vão ler o que eu escrever aqui no quadro agora de vocês, tá certo? Tá certo. 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 Eu vou contar até 3 e vocês vão falar juntos, em coro, hein? 1, 2, 3. Boa tarde. Pronto. Então, tá todo mundo conseguindo ler, tá todo mundo vendo nosso quadro virtual. Olha que chique a gente é. A gente tem um quadro branco virtual. E aí, Que é, Oxi. a gente considera como a gente considera como aula 1 o podcast que eu coloquei de manhã ontem para vocês. Então, quem não ouviu o podcast é a aula 1. Professor, tá travando. Aula O meu 2, também tá travando. O áudio do senhor fica lagando. O meu também. Professor. Vixe, Maria. é uma aula, porque tem gente que não vai poder assistir ao vivo. Então, se não pode assistir ao vivo, aí assiste depois. Então, não pode ser a mesma aula de quem assistiu ao vivo, tá certo? Mas é só para eu não perder meu controle. O professor, Quem está me chamando é Jennifer. Diga, Jennifer. a tela do senhor estava travada, não deu para ninguém escutar o que o senhor falou. O senhor pode repetir, por favor? Posso sim. É porque tem gente que está pedindo para entrar na aula com o e-mail que não é da secretaria, é o Wallace. Aí toda vez que alguém pede, eu fico travado aqui. Então, se alguém puder colocar no grupo do WhatsApp para Wallace e Vitor, que eles têm que entrar Deixa que com o eu e-mail do... Por favor, Felipe, obrigado. Avisar que eles têm que entrar com o e-mail do Inova. Reparem que vocês entraram sem eu precisar autorizar, não foi? Todo mundo, quando acessou lá o link, entrou direto na sala de aula, igual se fosse lá no Luiz Fernando mesmo. Vocês iam passar pelo corredor, que tem a funcionária chamada Dil, e ela ia liberar vocês para entrar. Ó, tem outro aqui pedindo para entrar, que é Kevin. Só que ele também não está usando o e-mail da secretaria, tem que usar o e-mail do Inova. Temos 26 pessoas na sala, então tem gente aqui que está me vendo pela primeira vez. Quem é que está me vendo pela primeira vez aqui? Sofia levantou a mão, por quê? Diga aí. Professor, Ah, o senhor já foi diretor? eu já, quem foi que ele disse isso? Quem foi esse fofoqueiro? Minha mãe, ela falou que o senhor já foi professor dela. Ah, então não diga à sua mãe que eu chamei ela de fofoqueira, não, senão ela vai ficar chateada comigo. Ela estudou lá ou ela tem algum outro filho que estudou lá? Hein, Sofia? Ela falou que já estudou lá. Ah, como é o nome de sua mãe? Roberta. Roberta. Ah, Roberta, acho que eu sei quem é sua mãe. Bom, então vamos lá, deixa eu ver, Daniel, certo com C, viu, meu filho? Vamos lá. Todo mundo agora tá me ouvindo direitinho? Eu não tô travado igual a robô, não? Não. Sim. Não. Não. Ah, Não, né? Isso que eu tô fazendo é perturbando vocês, né? Ok. Então vamos lá. Eu queria dizer a vocês uma coisa importante nessa nossa primeira aula. Que matemática a gente estuda, como eu falei de manhã, que é a matéria que vocês mais gostam, porque matemática, todo mundo gosta de dinheiro. Então, se gosta de dinheiro, tem que gostar de matemática. Não pode não dizer que não gosta de matemática aquele que não gosta de dinheiro. E outra coisa, se for menina, por exemplo, que menina não gosta de engordar,
Aí toda hora está subindo na balança para se pesar. Então, se sobe na balança para se pesar, também tem que gostar de matemática. O cara que gosta de futebol, que fica lá contando quantos pontos falta para chegar no grupo de classificação, que fica lá tirando sarro de alguns times que estão quase rebaixados. Então, quantos pontos faz quando ganha o jogo? Quantos pontos faz quando empata? Tudo isso é matemática. Se eu perguntar a vocês qual é a altura de vocês, eu estou falando de matemática. Se eu perguntar a vocês quanto custa o quilo do arroz ou do feijão no mercado quando vocês vão com a mãe de vocês, tudo isso é matemática. Então, a matemática ela está no dia a dia da gente. Por exemplo, agora são 13 horas e 12 minutos. Isso é matemática. Se eu disser a vocês que hoje a temperatura está em torno de 28 graus, isso também é matemática. Olha quanta coisa no dia a dia da gente que tem matemática. Então, essa matemática que vocês, alguns de vocês, têm tanto medo, ela faz parte do nosso dia a dia. E ela existe desde quando a gente se entende quanto gente, sabe? No começo da história da matemática, então eu vou escrever aqui, ó, na história da matemática, vocês já devem ter ouvido uma fábula, né? Que conta de uma pessoa. Eita, que minha letra tá feia. De uma pessoa que era criador de carneiros. Ele criava carneiros. E aí, o que acontecia? É a fábula do carneirinho que eu vou contar para vocês. Mas, gente, professor, o senhor vai contar história ou vai dar aula de matemática? Carneirinho. Pronto. Então, o que acontece? Vocês vão ver nessa história como é que essa pessoa, como é que esse criador de carneiro, ele descobriu a matemática no dia a dia dele. Por quê? Porque no tempo dele não existia matemática. Assim como a gente tem o professor hoje, aqui, professor Ivandro e tudo, no tempo dele não existia isso. Então, aí o que ele fazia? Ele criava carneiro. Então, ele precisava saber quantos carneiros ele tinha. Como é que ele fazia para saber quantos carneiros ele tinha? Ele pegava, cada carneiro dele, ele pegava uma sacolinha e colocava como se fosse uma pedra. Então, cada carneirinho tinha uma pedra para igualar, vamos dizer assim. Aí, quando ele pegava os carneirinhos que ele colocava para comer capim, aí ele pegava cada carneirinho que entrava lá pelo portão do lugar onde ele colocava lá no pasto para o carneiro comer o capim, se alimentar, aí ele colocava lá uma pedrinha, 2 pedrinhas. Ele não sabia contar, 1, 2, 3. Então, passava o carneiro Chico, aí ele botava a pedrinha no saco. Aí passava outro carneiro, o João, aí ele botava outra pedrinha no saco. Estão entendendo? Mas ele não contava 1, 2, 3, 4, igual a gente, certo? E aí, o que acontecia? Aí ele deixava lá os carneirinhos dele lá no pasto, comendo capim. Quando chegava perto de anoitecer, aí ele fazia o quê? Ele pegava e tinha que levar os carneiros para dentro da toca, dentro da caverna, lá dentro do lugar onde ele guardava os carneiros para dormir. Então, olha só. Então, quando ele pegava as pedras, certo? E aí, quando o carneiro ia para o pasto, aí ele colocava as pedrinhas no saquinho, ok? E aí, de noite, à noitinha, quando ele ia colocar os carneirinhos para dormir, aí ele fazia o quê? Cada carneirinho que ia chegando, ele retirava uma pedra do saquinho. Tá certo? Estão entendendo a história que eu estou contando? Sim. Sim. Pronto. Ô, professor, eu tô lá. entendendo porque eu já vi esse negócio Você já viu essa história, né? Então, mas vamos lá. Não conte nada para ninguém ainda não. Faça de conta que você ainda não ouviu a história. Aí, o que acontece? Vamos lá. Chegou de noite. Aí vai botar os carneiros para dormir. Aí o carneiro Chiquinho tá entrando. Lembra do nome do carneiro que eu falei. Aí ele pega e tira a pedrinha do saco.
Aí é outro carneirinho, José. Tirou outra pedrinha do saco. De repente, gente, sabe o que aconteceu? Todos os carneirinhos entraram para a caverna. Só que sobraram 2 pedrinhas dentro do saco. Dentro da bolsinha de couro do fazendeiro, lá do criador. O que é que vocês acham que aconteceu? Porque se de manhã os carneirinhos saíram todos e ele tirou as pedras e colocou dentro do saquinho, por que que de noite, quando os carneirinhos voltaram para a caverna, sobrou 2 pedras? O que é que vocês acham? Quem vai me responder isso? Porque os outros 2 fugiram. Porque os outros 2 se perderam. Fugiram. Pronto. Então, Jennifer disse que 2 fugiram. Monique disse que 2 se perderam. Tem mais alguma outra? Zé? Os dois Ele contou errado. Ele contou errado? Os 2 se perderam. Eu disse que eles se perderam. Então, olha só. Eles podem ter se perdido, certo? Eles podem ter fugido. Ou então, se fosse lá no tempo das cavernas, o lobo pode ter matado algum carneiro e o homem nem viu. Eu acho que eles fugiram. Né? Vai que acho o que homem o lobo estava. comeu eles. Não é? Vai que o homem estava Eu dormindo lá acho que debaixo ele da jaqueira. Vai que o homem estava dormindo lá debaixo da jaqueira. E aí o lobo estava lá prestando atenção, lá escondido. Quando viu o homem dormindo, foi lá e creu! Comeu, matou 2 carneiros. Então, repare uma coisa que Ícaro falou. Ícaro disse assim: eu acho que ele contou errado. Mas, Ícaro, repare numa coisa que eu disse. Ele não sabia contar. Ele não sabia contar. Esse homem, ele não sabia o que era 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pegava cada pedra como se fosse um carneiro. Então, quando os carneiros voltaram para a toca, ele descobriu que tinha 2 pedras ali sobrando. Então, ele deve ter coçado a cabeça, ele deve ter se sacudido todo, ele deve ter ficado todo doido, sem saber o que foi que aconteceu, por que tinha aquelas 2 pedras ali dentro do saquinho. E aí vocês estão dando um monte de opções que podem ter acontecido aí. Lucas levantou a mão. Diga, Lucas. Se fosse o lobo, se pegasse os 2 carneiros, sobraria. Se ele vasculhasse o lugar, sobraria sangue pela região dos 2 carneiros. Sim, verdade. Só que nessa hora ele já estava de noitinha, ele não ia conseguir enxergar a mancha de sangue no chão mais, porque já estava de noitinha, e ele tinha que colocar os carneiros tudo para dentro da toca, senão ia sumir mais carneiro, e aí o lobo de noite ia atacar mais carneiro, porque de dia lobo normalmente não ataca, né? Eu falei do lobo, mas o lobo normalmente ele ataca de noite, né? Tem outros bichos que podem ser predadores durante o dia. Mas assim, reparem, ó. Professor, Diga, Jennifer. eu acho que se o lobo tivesse atacado, eu acho que os outros também teriam fugido. Teria fugido? Mas se aquele carneirinho foi esperto e ele se afastou do bando e foi mais para longe e tal, e de repente os outros nem perceberam. Então, veja quanta possibilidade vocês estão criando e a gente não sabe, na verdade, qual delas é a verdade. Agora, pensem comigo outra situação. Ó, a gente está imaginando que faltaram 2 pedrinhas, sobraram, né? 2 pedrinhas no saquinho. Repare, lembrem comigo, ele não sabe o que é 2. A gente é que sabe, a gente é que é inteligente, ele não sabia isso. Agora, se acontecesse assim, ó, diga, Ícaro. Acho que foi assim que surgiu a conta de menos. Pois é, olha aí o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar. Repare, se acontecesse o contrário, vamos lá. Os carneirinhos estão todos entrando para a toca, certo? E aí, cada carneirinho que entra, o homem tira uma pedrinha do saco. Tira outra pedrinha. Tira outra pedrinha. De repente, ó, acabou. Não tem mais nenhuma pedrinha no saco.
Ainda tem mais 4 carneirinhos para entrarem na toca. E aí, o que é que vocês acham que aconteceu agora? Olha o problema que eu estou criando para vocês. Isso aí é uma conta demais. Eu não escutei muito bem, não. O senhor pode repetir, professor? Posso repetir sim. Agora eu estou mudando a história, ó. Eu estou dizendo o seguinte: os carneirinhos foram para a toca, tá certo? E aí, o que aconteceu? Entraram todos, só que ainda tem 4 pedras no saquinho do homem. Juan levantou a mão, e José Henrique também. Juan, diga aí primeiro. Não é que o senhor falou antes que tinha sobrado 4 pedras. Eu falo Sim. tinha faltado 4 carneirinhos para entrar na toca. E não tinha mais nenhuma pedra. Aí eu tô querendo falar que ele deve ter pegado a quantidade de pedras errada. Não, ele não pegou a quantidade de pedras errada, não. Ele pegou... Lembra que eu falei no início que cada carneirinho que ia para o pasto, ele botava uma pedrinha no saco. Cada carneirinho que entrava era uma pedrinha. Então, ele não contou errado, não. Ele contou certo. Só que no final do dia... Peraí, Ingrid. Só que no final do dia, o que aconteceu? Entraram todos os carneirinhos e sobraram 2 pedras. Então, vocês já disseram aí o que aconteceu. Ou o carneiro fugiu, ou o lobo matou. Vocês disseram um bocado de coisa. Só que agora eu já estou trazendo outra situação diferente. Eu já mudei a história agora. Espera aí que vocês vão falar. José Henrique pediu para falar primeiro. Deixa eu repetir o que foi que eu disse agora. Já é outra situação. Todos os carneirinhos entraram, acabou as pedrinhas do saco do fazendeiro, mas ainda tem 4 carneiros para entrar. E aí, José Henrique, o que você acha? Senão eu vou passar a vez para outro. Diga aí. Professor, eu tava aqui pensando e eu acho... O saco não tava furado não, né? Não, estava bem costurado. É saco de couro. Fazia com couro, aqueles bem resistentes. Não estava furado, não. Ingrid tinha levantado a mão. Depois Jennifer, depois Monique, depois Ana Vitória, que está com o microfone aberto. Diga, Ingrid. Eu acho que entraram mais 4 carneirinhos fugitivos de outro pasto. Realmente uma boa ideia. Jennifer, o que você acha? Eu acho que passaram 4 vezes o mesmo carneirinho e depois ele passou de novo. Será? Jennifer, não gostei muito dessa ideia, não. Porque a portinha da toca é estreita. Quando entra, não dá para sair mais. Ele estava ali controlando isso. Monique? Eu acho que fugiram 4 carneirinhos estavam sentados ao lado, porque os 4 carneirinhos é fugitivo, não fica em um lugar certo. É aqueles carneirinhos danados que fugiu da fazenda do vizinho e se misturou com os do nosso personagem aqui da história, né? Professor. Ana Vitória, o que você acha? Rodrigo também levantou a mão. Ou os 4 carneirinhos pular a cerca e for para outra fazenda, ou... Pera. Ou... Rodrigo, enquanto a Ana Vitória está lá pensando. Eu acho que esses 4 carneiros veio de um rebanho que se perdeu. Olha quantas possibilidades vocês estão criando. Se eu disser que vocês todos podem estar certos, porque a história, quem está construindo somos nós, é uma fábula que nós estamos criando. Mas como disse Ícaro, nós estamos aqui aprendendo a contagem. Olha que interessante. Então, aquele fazendeiro que não sabia o que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada disso, ele pegava cada pedrinha dele como se fosse um carneirinho. Então, no primeiro caso, ele sabia que estava faltando algum carneiro, porque se tinha 2 pedrinhas ainda lá no saquinho dele, e por que tinha carneirinho a menos? Então, como disse, ó, a menos, ele não sabia o que era isso, a menos, mas ele sabia que tinha alguma coisa errada. E aí vocês disseram, ou fugiu, ou
um predador pegou, pode ter acontecido várias coisas. Da mesma forma que, se ele chegou para botar os carneirinhos na toca de noite e sobrou carneiro, faltou pedra, é porque tem carneiro ali que não é dele. Então, é como vocês disseram, pode ter misturado o rebanho, algum carneiro do vizinho pode ter pulado a cerca e ter se misturado com os dele. Então, olha quantas possibilidades. Então, assim, gente, com o tempo, nós seres... Professor? Professor? O senhor travou. Professor? Professor? O senhor tá aí ainda? Os humanos vamos aprender. Tô Professor aqui, travou. gente. Tô aqui. A voz do professor do nada parou. Tô aqui. Estão me vendo? Sim, professor. Sim. Sim, professor. Pronto, voltei, né? É isso mesmo. Tá vendo que até a minha internet trava também? Eu disse a vocês o quê? Que a internet de todo mundo trava, até a minha. Então, ó, gente, nós estamos com esse exemplo aprendendo a contar, ó. Contar. Mas isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui. 12. Isso aqui. 3. Isso aqui. 3. Número 3. 4. 4. Isso aqui. 5. Agora a pegadinha. Agora a pegadinha. O que é isso aqui? Um V. V. É um algarismo romano. Tem algarismo romano. É o 5. Isso, galera. É É o 5. 5 em algarismo romano. Exatamente. Então, ó. Isso tudo aqui, gente, são, ó, símbolos. Ok? Então, quando a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, a gente consegue pegar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5? Vocês conseguem pegar o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5? Não. Responde. Não, exatamente. Então, todos esses números, eles fazem parte da nossa imaginação. Só que a gente aprende a contar da mesma forma como esse homem lá das cavernas, lá, esse criador de carneiro, ele contava os carneirinhos dele. Então, a gente sabe, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, mas ninguém espalha isso, não. O dinheiro, gente, tem valor? Tem. Não. Tem valor? Tem. Tem valor? Não. Tem. Tem, né? Dinheiro tem Na valor. verdade, é só É. Na verdade, o quê, Ícaro? Eu acho que não tem. É um papel. Na verdade, é ferro. Isso. Então, ó, repare bem. Na verdade, O dinheiro é um o dinheiro é um símbolo, exatamente. O dinheiro é um pedaço de papel, que a gente chama de papel moeda, ou é um metal, como disse Ícaro, se for a moedinha, tá certo? E que a gente atribui um valor a ele. Então, quando a gente fala de matemática, a gente tem que pensar muito nesses símbolos, nas coisas que a gente não consegue pegar de verdade, ó, que a gente não consegue tocar. A gente não toca no número 1, no número 2, no número 3. A gente sabe o que é número 1, número 2, número 3, mas esses números, eles têm, inclusive, significados diferentes à medida que a gente for utilizando eles. Diga, Jonatas. Eu não levantei a mão, não. Eu não. Quem Mas levantou a mão foi Jennifer. Diga, Jennifer. Não, professor, o negócio que é. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. O negócio que tava piscando, toda hora levantava a mão e abaixava. Oi, então pode baixar a mão. Então, olha, o que eu queria dizer a vocês hoje era isso, que a gente vai falar muito nas nossas aulas de coisas que a gente não pode pegar de verdade. Quando a gente fala de matemática, a gente tem que imaginar as coisas. Por exemplo, R$1 é uma coisa.
Travou de novo, professor. Professor? Você é louco. Travou de novo. Se eu não me engano, a aula de ciência teve que começar. A minha internet tá horrível. Vocês Não, estão me ouvindo? Alô? Porque tá tudo travado, não tô ouvindo. Agora sim, professor. Tô ouvindo ela. Agora tô. Pronto. Agora sim. Olha só. Pronto. Então, assim, gente. Como no meu relógio aqui já é 1h31, eu já tô roubando 1 minuto da aula de professor Guerreiro. Tá certo? Aí a gente vai encerrar hoje. Oi. E Peraí, Jennifer, deixa eu terminar aqui. Então, a gente vai encerrar hoje, porque vocês vão ter aula de ciências. E na próxima semana, eu vou postar uma aula para vocês no YouTube de manhã. E de tarde, a gente vai se encontrar no Google Meet para tirar dúvida, tá certo? Tá. Pronto. Tá. Então, Deus abençoe. Deus abençoe, professor. Amém. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau.